Boa tarde. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão aí não sei como chamar ele, todo mundo sabe quem é, né? Que vai fechar os clubes de tiro e tal, que vai transformar os clubes em biblioteca. Bom, ele deveria frequentar um clube de tiro, porque os clubes de tiro já têm as suas bibliotecas, quando não tem as suas bibliotecas, tem as suas salas de instrução. O grande problema do clube de tiro, acredito que para eles, não seja a questão do clube de tiro ter gente armada. Não, porque são atiradores esportivos que realmente sabem usar arma, mas usam a arma como esporte e tal. A primeira diferenciação que se faz num atirador esportivo é que é impossível alguém ser um atirador esportivo sem ter estudado, sem ter lido um livro. Porque entra física, matemática, o cara tem que conhecer muito de legislação, o cara tem que conhecer muita coisa. E as pessoas que frequentam um clube não são ignorantes, são empresários, são, né, médicos, engenheiros e programadores. Então hoje a gente decidiu não atirar. Hoje a gente decidiu sentar para bater um papo, né? Porque um clube de tiro, antes de qualquer coisa, é um clube social e esportivo como outro qualquer, onde pessoas com um certo nível cultural, né, que já leram o livro, né, e não é que eles tenham orgulho de ler um livro, talvez muitos não tenham lido por falta de oportunidade, ou outros porque simplesmente acham desnecessário, conseguem atingir cargos sem essa necessidade, né? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que a gente acha sobre esse relatório, né, o que a gente tem para contribuir, como pensa um atirador sobre isso aí. Vamos lá, ó. Nós não estamos falando sobre stand não, tá? Nós estamos agora falando aqui sobre um lugar, uma área de convivência da gente. Não entramos nem na sala de instrução. A gente vai bater um papo informal aqui, né? Fala aí, irmão. Explica pra gente aí o que é essa história de hub, onde que você acha que tá os erros, né? De uma maneira mais leiga aí que você possa mostrar pra galera aí. Porque lembra que isso aí não vai bater só na gente, né? Vai ter um pessoal que talvez não tenha lido um livro, né? O que você viu de errado nisso aí ou de certo? Então, olhando ali o relatório, eu percebi que essa questão da falta de acesso ao código, de fato, apenas trechos, deixa muito em dúvida a questão da confiabilidade do código, porque não existe forma de você entender o funcionamento de um código dito de 16 a 17 mil linhas, milhões de linhas, olhando trechos de código sem sequer poder rodar. Essa coisa, um detalhe aí que eu tenho curiosidade. Você é programador, correto? Então você faz programa para grandes empresas, inclusive, por exemplo, uma grande empresa de plano de saúde, onde você tem que gerenciar. Eu te faço essa pergunta pelo seguinte, porque o que o Nove Dedos não sabe é que nós, clubes, também usamos vários programas. Um atirador, ele é obrigado a comprovar suas presenças, cada munição ela tem que ser descarregada, controlada, né? O leigo não tem noção do controle que o exército, que as instituições mantêm sobre isso. Então, se a gente for analisar cada tipo de munição, cada espoleta, cada tipo de pólvora, cada tiro que foi dado, a gente costuma dizer o seguinte, que é 5 quilos de papel para cada quilo de pólvora, né? É mais ou menos o que a gente gasta, a proporção é essa. Né? Então isso tudo é jogado em computador e tal, em programas, que eu sou um analfabeto funcional nessa área, mas nem eu caio nessa. E a gente não consegue entender essa coisa de 17 milhões de linhas. Então, por exemplo, numa empresa, né, num programa que gerencia um plano de saúde de uma grande empresa, onde tudo está ali, quem pagou, quem deixou de pagar, quanto foi gasto com cada cirurgia, com cada médico, enfim, gerencia um grande plano de saúde, quantas linhas, né, que seria talvez um programa grande que você fez, quantas linhas teria um programa desse? Então, por volta de 1,5 milhão, 2 milhões de linhas. Para gerenciar um programa desse? Sim, um sistema com muito mais regras do que uma votação dita offline, né? Que é acontecida nas urnas. A gente pode fazer uma analogia, vamos trazer esse sistema para o papel. Se eu fosse fazer
um sistema de votação no papel com 2 opções ou 3, e eu pudesse só selecionar, seria a opção, a minha funcionalidade seria selecionar um dos candidatos, mostra a simplicidade do processo. Agora imagine eu fazer uma venda de munição numa loja no papel. A complexidade seria muito maior. Sim, milhares de pessoas que têm hoje o seu registro de arma, né? E que podem ter uma infinita quantidade de munições diferentes, de padrões diferentes e quantidades diferentes, né? Se a gente imaginar todos os calibres, claro, a gente não tem isso tudo no Brasil, mas uma vez eu me dei o trabalho de tentar catalogar quantos calibres existiam no mundo. Quando eu cheguei em 4.000 alguma coisa, eu desisti. Então, por aí tira uma ideia. Agora, é claro que em uso e tal, hoje o número é infinitamente menor do que isso, mas se a gente for considerar entre fabricantes, tipos, modelos e tal, sei lá, é mais do que automóvel, eu diria. Sim. E também teriam outras regras que o próprio vendedor teria que fazer, né? Seria consultar a validade do CR. Sim, validade do CR. Isso tudo seriam regras que iriam virar código. Esse sim faz sentido ter mais código. Agora, eu selecionar uma opção ou outra, eu tendo a acreditar que deveria ter menos código. Não haveria razão para isso tudo. Aquela coisa milhões. né? Desculpa a ignorância que eu sou disléxico, tá, gente? E olha que até um disléxico está se tocando dessas coisas. Você chega a ser gozado, né? Um cara que tem uma memória curta conseguir se tocar dessas coisas. Você estava falando sobre o tal do bit, né? Como é que ele pode ser alterado e aquela coisa que a gente falou. Explicando de uma maneira mais leiga, que foi a maneira que eu entendi. Pode-se emitir uma nota fiscal a qualquer momento sem conferir a mercadoria, né? Não quer dizer que aquela mercadoria foi entregue ou a que estava em cima do balcão na hora. Exatamente. Né? Eu posso emitir aquilo a qualquer hora, posso alterar a qualquer hora. Principalmente, e pior, se isso estiver conectado a alguma rede, você não tem como saber nem ao menos quem foi que emitiu a nota fiscal. Né? Vamos dizer assim, ela não é uma nota fiscal, embora ela seja eletrônica, ela é tão adulterável como se ela fosse de papel. Eu posso botar qualquer data, qualquer coisa que eu queira ali, e é isso aí, tu tem que engolir isso aí. Sim. Seria mais ou menos isso. Não tendo acesso ao código, a gente não sabe realmente o que está sendo feito. Não tem como confiar no que está saindo do outro lado, né? Com relação ao Git, lá no relatório está especificando o Git, mas Git é a tecnologia de versionamento. O que tem que ser feito, que não foi dado acesso ao Exército, é saber onde estão esses repositórios do Git. Porque o Git pode estar hospedado dentro de algum servidor do TSE ou fora, o que, a meu ver, seria algo muito perigoso. A gente ter um código de nível nacional, né, que faz a eleição do Brasil, e um servidor externo. A questão é de onde estão vindo onde está versionado esse código. E por que, na hora da compilação, o código faz acesso a bibliotecas externas? Que bibliotecas são essas? De onde estão vindo? Está faltando muita informação aí. E mesmo que essas informações fossem dadas agora, elas poderiam ser completamente diferentes daquelas que foram usadas na época, como eu estou te falando, é a nota fiscal. Né? O cara levou 5 quilos de carne e o açougueiro botou agora que foram 15. Sim. Né? Ou que foram 2,5. Ele vai botar o que vai ser fornecido agora, vai ser o que o cara declarar, e não o que foi conferido na época. Não a realidade. Isso pode acontecer? Pode. Pode, porque não tem ponto de comparação, né? O que o Exército viu, pode simplesmente depois vir com um completo e apresentar outro. O ideal seria ver o código que está rodando na urna por amostragem, principalmente nessas que tem votos zerados, essas coisas. Mas essa urna, você acha que está agora, já está na mão deles lá e tal, né? Alguém deve estar tentando sumir com esse cadáver e disfarçar ele, né? Essa é minha... E aí? O que você acha? Você acha que agora ainda não existe nenhum programa que pode esconder isso aí?
tem como ofuscar o código, né, depois de compilado. Agora, tem que ver se foi feito isso ou é porque está faltando muita informação, né? A gente não sabe nem qual é a linguagem que foi feita. Está faltando muita informação realmente, o que é de se desconfiar. Ou seja, em suma, o que a gente tem hoje? A gente tem a dúvida de milhares de pessoas que, em contrapartida, a gente tem a certeza de 2 ou 3 pessoas contra a dúvida de milhares de pessoas. Né? É o que a gente tem hoje. E o que ficou provado é que essas 3 pessoas que têm a certeza, elas talvez só tenham essa certeza baseada em uma fé interna, né? Eles acreditam num Deus próprio, porque prova real da existência desse Deus divino deles não existe. Né? E esse sistema 100% seguro não existe. Só existe na urna do Brasil, né? Só existe na urna do Brasil, é verdade. E que ficou provado que não. Exatamente. Né? Isso aí não há dúvida que o sistema nunca foi 100% seguro. Como o nosso sistema não é 100% seguro, né? Alguém pode burlar um sistema e, por exemplo, lançar no nosso sistema que teve a presença no clube, não teve, e a gente vai tentar detectar, barrar, frear. Sim. Em algum momento a gente vai achar. Agora, nós não somos imunes a nenhum ataque de hacker, não somos nada. Você conhece alguma empresa no mundo, em todos os seus anos de trabalho, que é imune a ataque? Né? Seria assim como alguém imune a qualquer tipo de doença no planeta, né? Sim, e as empresas, grandes empresas, elas têm investido muito dinheiro em questão de segurança, né? A gente sofre praticamente nos servidores, no Brasil, ataque diário, todas as partes do mundo, China, isso acontece. E tem a história do hacker que ficou lá meses lá dentro, né? E ninguém falou mais nada. Uma dúvida sobre essa questão do hacker, uma dúvida que eu não tenho, mas acredito que muita gente leiga vai ter. Mas a rede lá do TSE é uma rede só entre eles, não está na web, não está aberto para todo mundo. Mas ainda assim ela pode ser penetrada em algum ponto. Pode. E desconhecendo o ambiente, não dá para ter essa certeza que é ultramente segura. Não existe isso 100% seguro. Isso não existe. Não faz sentido. Até porque, mesmo que exista um sistema 100% seguro, pessoas são corrompíveis, né? Então, sim. E enganáveis também. Pode ter sido vítima de uma engenharia social. Que boa parte dos ataques também hoje em dia vem dessa questão. Não precisa atacar o sistema código. Pode atacar a pessoa e enganá-la. Sim, não vou nem... Tem N formas de ataque. Eu não vou nem entrar na questão da estatística e tal. É como, por exemplo, a gente vê aqui no tiro, né, cara? A ideia da gente é a precisão absoluta. Né? Um atirador, principalmente um atirador olímpico e tal, é precisão absoluta. E muitas vezes em prova é normal o cara botar um tiro dentro do outro, né? E a gente está provocando isso, a gente está treinando anos para fazer isso, para acertar lá a mosca e tal, e ainda assim não se consegue. O tiro nunca é exatamente dentro do outro, ele sempre deixa rastro, né? Com os gabaritos a gente afere e vê que ali tem 2 tiros e não um tiro. Né? Então, e olha que as pessoas estão se esforçando para fazer isso, se esmerando para fazer isso, quer dizer, então acontecer isso numa urna eletrônica, eu estou me referindo ao caso do 0 votos várias vezes, é um negócio que matematicamente, para gente que lida com física, matemática, estatística o dia inteiro, embora que de uma forma diferente, seria cômico se não fosse trágico, né? Então, gente, é isso aí, o clube de tiro é isso aí. Por exemplo, se o 9 Dedos tivesse dúvida sobre as doenças dele, com certeza nós teríamos nos clubes de tiro vários médicos que poderiam opinar sobre a doença dele e com boas ideias, porque são bons médicos, né? É isso que forma um clube de tiro. A diferença de um clube de tiro, né, sem menosprezar ninguém, e de um grupo de pelada, né,
é que para jogar pelada, você tem que ter um dom natural. E para você ser atirador, além de ter um dom natural, você precisa estudar, né? Você não se torna um atirador, voltando a bater nisso aí, sem ler um livro, sem estudar, porque senão você não tem condição, né? Se as pessoas soubessem o que envolve isso, né? A recarga, os cálculos exatos, né? Não falariam uma besteira dessa, né? Então, valeu, galera. Essa é a minha opinião como presidente de clube, é a opinião não como a gente como atirador, porque antes de a gente ser atirador, a gente é cidadão. Sim. Todos nós temos profissões e o tiro é um esporte, né? É uma forma da gente nos relacionar socialmente. E a gente sabe que o medo dos clubes de tiro não é o medo das armas. Não é o medo das armas. E aí até indo um pouco mais fundo, né? Que ninguém deseja isso para um país de maneira nenhuma, principalmente nós que sabemos o que é arma. Ninguém deseja luta armada, esse tipo de coisa. Isso é uma balela, isso é uma coisa estúpida. As pessoas só assim, alegam isso para nos descredibilizar. O problema é, não somos ignorantes, né? Temos condições de entender a coisa, temos condições de explicar e de articular no sentido de esclarecer, seja esse assunto, seja qualquer outro assunto, né? Essa é a minha maneira de ver como presidente de clube. Tem mais alguma coisa, Thiago? Não, né? Não. Acho que fica bastante claro, né? Bem fácil de entender. Sim, eu acho que o principal é a questão do Exército não ter tido acesso ao código-fonte total e não conseguir rodar o projeto. Sem isso, o açougueiro vendeu a carne, mas não deixou como devo estar usando lá a metáfora do restaurante, né? O açougueiro mandou a carne, né? O fiscal do restaurante falou: olha, tu não pode abrir o pacote. Tu não sabes o que tem aí dentro, é picanha ou é bucho, né? Ou é bofe, né? Não, mas eu queria pelo menos pesar para eu calcular, porque a picanha tem um peso específico. Não, vai pesar o cacete, não vai pesar nada. Vai levar o pacote do jeito que tá e sem nota fiscal. Aí agora o cara viu que recebeu um monte de bofe, vem cobrar a nota fiscal. Não, vou emitir a nota agora, sem ter passado pela balança, sem ter passado, né? É uma coisa mais ou menos por aí, né? Isso aí, galera. Valeu, espero ter contribuído para alguma coisa.